Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a curvar a sua fronte e fazermos uma oração para darmos início a esse momento de celebração ao nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Deus. Nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos novamente diante do Senhor, na presença do Senhor, na comunhão dos santos, Senhor. Na reunião dos Teus filhos, ó Pai, e filhas que se reúnem por Teu nome e por Tua causa. Nós Te agradecemos, Senhor, porque se estamos aqui, nós cremos que é uma resposta ao chamado do Teu Santo Espírito aos nossos corações. Respondemos em obediência, respondemos em amor, para esse momento, Deus, de celebração ao Teu santo nome, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor se agrade de tudo que nós venhamos a fazer aqui nesta manhã, ó Pai. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor assuma o trono nos nossos corações, Senhor, para nos conduzir e direcionar, para nos orientar, Senhor, como devemos conduzir os nossos relacionamentos e as nossas vidas. Que em nome de Jesus, Teu Santo Espírito tenha total poder e liberdade nessa hora para ministrar aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. A gente estava conversando aqui, o Edmilson e a Diane conversando comigo, e ela falando que ela se prepara para vir à casa do Senhor, ela põe uma roupa bonita, porque ela vem para a casa de Jesus, para a casa do Senhor, para a reunião dos santos, né? Porque nós estamos na presença do Pai. E eu, hoje de manhã, estava pensando justamente nisso. Como é que a gente se prepara para vir cultuar o Senhor? Porque fisicamente a gente pinta o cabelo, põe uma roupa limpinha, bonita, cheirosa, né? Põe um sapatinho confortável. Mas como é que o nosso coração é preparado para estar na presença do Senhor? Como é que você prepara? Quando você não prepara, vai de qualquer jeito. Quando você vai ao médico, você se prepara psicologicamente, né? Será que o médico vai dizer? Eu tenho que dizer para ele isso, aquilo. Quando você vai para a escola, você se prepara com os seus materiais que você precisa levar. Quando você vai ao trabalho, você vai levar uma marmita, os documentos. Para tudo você se prepara. É ou não é? E para vir à casa do Senhor adorar, você tem se preparado para isso? Porque a gente não pode fazer de qualquer jeito. Achar que é mais um domingo, ou mais uma terça, ou mais uma quinta, e chegar e se arrumar e sair correndo. Mas a gente tem que vir com o coração preparado para cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. E aí no Salmo 96, que é a nossa primeira canção, Salmo 96, ele diz assim, eu vou ler até o versículo 4, ele diz: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. E se você for lá no 8, ele vai dizer assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus atos, trazendo ofertas, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, e tremam diante dele todos os habitantes da terra. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que sonda a sua mente e o seu coração, que te deu uma noite para repousar, que te deu um dia onde você abriu os olhos e pôde agradecê-lo por viver esse dia. O que você fez para o sol estar lá em cima no céu? O que você fez para o sol estar lá? O que você fez para continuar respirando? Nada. Você não fez nada, então você já ganhou muitas coisas nesse dia. O Senhor já abençoou a minha e a sua vida com muitas coisas. E esse salmo diz para você cantar ao Senhor, para você anunciar a salvação do
participar e esperar que os louvores sejam simplesmente canções, mas eu preciso cantar com todo o meu coração, com toda a minha vida. Amém? Vou te convidar a ficar de pé e nós vamos entoar esse cântico. É um cântico bem antigo, mas ele é um cântico novo que fala justamente desse Salmo 96. Amém?
Nós cantamos, entre aqui na presença. Nós vamos relembrar e cantar ao Senhor com alegria por quem Ele é, não só pelo que Ele faz na nossa vida. Nós temos que adorar porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é fiel. Se nós estamos na presença do Senhor é porque a fidelidade dEle tem se renovado todos os dias. Faltou alguma coisa de comer na sua casa essa semana? Faltou saúde na sua casa essa semana? Porque a palavra do Senhor diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Paz. Paz do Senhor aos irmãos, amém? Amém. Irmãos, momento de dízimos e ofertas. O dízimo a gente sabe que é uma forma de expressão de amor a Deus e a sua obra, né, na terra. E não só a expressão desse amor a Deus e a obra dele, mas também a nossa comunidade, né? Uma forma de nós partilharmos o que nós temos com a comunidade. Então, nessa manhã, que você possa colocar isso no seu coração de verdade, né? Quando eu estou dizimando e ofertando, eu estou honrando a Deus, expressando esse amor a Ele e a sua obra na terra. Mas mais que isso, eu estou dividindo o que eu tenho, o que Deus tem me permitido ter, com os meus irmãos, com a comunidade, com as pessoas. Então é uma forma de abençoar, de reconhecer quem Deus é, demonstrar amor para o próximo. Então nessa manhã também gostaria de deixar a orientação de Paulo à igreja em relação aos dízimos e ofertas, de 2 Coríntios 9:7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, né? Por se sentir constrangido, porque Deus, na verdade, ama aquele que entrega com alegria. Tá? E quando você chega diante de Deus com dízimo e oferta, com alegria, honrando a Deus, uma expressão de amor a Deus e a sua obra, né? Devolvendo a Deus aquilo que você já reconhece que Ele te deu, né? E também você partilhar o que você tem com seus irmãos, com a comunidade, é uma experiência para poucos, né? E nós temos que nos sentir honrados por sermos participantes desse momento, amém? Geralmente eu faço Pix, né, irmãos? Às vezes vocês veem que eu venho aqui e eu não coloco o meu dízimo e minha oferta ali, mas hoje eu decidi fazer até para reforçar, né, a necessidade do dízimo e da oferta, que parece que a gente não está dizimando e ofertando. Mas se você quiser fazer um Pix, né, que é bem mais prático, faça uma transferência bancária. Pix hoje não tem custo, ou se você preferir, traga aqui, mas participe desse momento, amém? Deus abençoe.
se importa com cada um de nós, se importa com os nossos sonhos, se importa com a nossa vida e tem sempre nos sustentado com o seu braço forte. Louvado seja o teu nome por isso. Eu sou grata ao Senhor, sou muito grata ao Senhor, porque a minha família tem sido um instrumento em tuas mãos, tem tido a oportunidade de te servir. E o Senhor sabe que muitas vezes isso não é fácil, mas é a tua fidelidade que tem permitido isso. Eu te louvo pela igreja de Monte Santo, porque ela é bênção na minha família, ela é bênção na minha vida. Eu te louvo, Senhor, por esse tempo com os meus irmãos. Eu te louvo por poder adorar ao Senhor. Eu te louvo porque eu sei que no coração dos meus irmãos o Senhor é adorado. Seja engrandecido, Senhor, e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Bondade de Deus, essa bondade que nos constrange, essa bondade que nos leva a desejar sermos melhores, porque é um amor que nos constrange, nos conduz, que nos sustenta. Vamos lá, essa semana nós temos oração na terça-feira, às 20 horas. Quinta-feira a gente continua nosso estudo bíblico, nós estamos falando sobre o caráter cristão, trabalhando ali as questões do Sermão do Monte, né? Nós tivemos aí na última aula, um aulão, foi tenso o negócio, muito bom, né? A participação de todo mundo que estava aqui participou, né? E houve uma participação ativa, houve um desejo de buscar as melhores, não sei se as melhores respostas, mas buscar entender aquilo que essas respostas têm para falar conosco, né? Para nos conduzir a essa transformação que Deus quer causar nas nossas vidas. Então na quinta-feira a gente vai dar continuidade aos estudos, tá bom? Leia aí, vai lendo o Sermão do Monte, deixa ele falar no seu coração e aqui a gente conversa depois. Próximo sábado, sábado de consagração, né, Dorinha? Então, um sábado que nós reservamos para termos um momento de oração, de intimidade com Deus. A gente sai da nossa rotina normal e vem até a igreja, reserva um horário para estarmos em oração, né? Aí a Dorinha me passou nessa semana que é para a gente fazer as 12 horas de oração neste sábado, né? Vai começar a que horas? 7 horas. Das 7 até as 6, né? Então das 7 da manhã até as 6 horas da tarde. Cada um de nós tem o compromisso de assumir 1 hora de oração, estarmos aqui para cobrir essas 12 horas de consagração, de oração, de intimidade com Deus, que faz parte daquilo que a gente vai falar aqui hoje, do nosso crescimento espiritual, né? A oração é uma peça fundamental para esse crescimento acontecer. Então, próximo sábado, você pode escolher das 7 até as 6 da tarde, escolhe 1 hora para você estar aqui. É um compromisso seu com Deus, de estar aqui para cobrir 1 hora de oração. As irmãs vão passar depois uma lista para vocês, e aí você marca lá o horário que você quer estar. Mas assim, eu peço que você seja generoso ou generosa. Quando você vê que tem 3, 4 pessoas no mesmo horário e tem horário faltando, se você tiver condições, sai desse horário que já tem bastante gente e cobre um horário que não tem ninguém. Conseguir cobrir essas 12 horas? Posso contar com vocês? Amém. Como também é rotina nossa, né, um desejo do nosso coração, próximo domingo nós temos ceia, né? E aí no decorrer da semana, as irmãos aí vão conversando no WhatsApp sobre o nosso almoço, né? O almoço de comunhão, o almoço de compartilhamento, um almoço para a gente comer e bater papo, né? Amém? Eu já estou com fome para domingo. Vou fazer jejum, né, irmão? Fazer jejum a semana inteira para comer domingo. Essa é a preparação. A gente vai preparando a semana inteira em jejum. Aí no domingo a gente vem, participa da ceia, né? Mas não pode fazer isso não, porque o apóstolo Paulo fala que é feio fazer isso. Ele fala que você está com fome, você tem que comer em casa. Não pode fazer isso não. Então a gente tem que aproveitar, vai comer, come menos, vai comendo menos, né? Vai deixando para passar um tempo mais com os irmãos aqui na comunhão. Eu quero chamar as crianças, pré-adolescentes.
Amém. Quero chamar também o Valtinho, né? É hoje. O Valtinho é hoje. El Bigodão. O Valtinho e Israel também. Israel também faz aniversário essa semana, né? Cadê? Ele não veio hoje? Então vem aqui, João. Você vai representar ele. Vem Israel, o José também. Vem os dois. Aí os dois representam o Israel que não veio. Aí em casa vocês falam para ele assim: ó, você não foi? Eu fui lá na frente, fiquei lá no seu lugar. Recebi a bênção por você. Né? É assim que a gente faz. Continuar intercedendo pela saúde física, emocional, psíquica de todos os nossos irmãos, e principalmente a saúde espiritual. Porque quando a nossa saúde espiritual está enferma, todas as outras áreas da nossa vida também vão ficar enfermas. Então nós precisamos orar por essa saúde que contempla todo o nosso ser. E quando nós oramos a um Deus que é fiel em todo o tempo, a um Deus que é bom e a bondade dele se derrama sobre nós. Nós oramos e adoramos a esse Deus por quem ele é, como nós cantamos: santo, justo, salva, cura, redime o nosso ser. Isso é importante, a gente fazer a oração sabendo para quem que nós oramos. Quem é a pessoa, quem é esse ser para quem nós enviamos os nossos pedidos, as nossas súplicas, a nossa adoração, a nossa oração. Então convido você a se colocar de pé, para que nós possamos nessa hora elevar as nossas vozes, orar ao nosso Deus e pedir a direção dele para a nossa vida. Amém? Oi? Eu queria que você estivesse orando. Meu marido está com umas dores e o médico falou que é hérnia. E aí ele falou ontem para mim, quase de madrugada, que acho que ele não vai aguentar esperar a fila da cirurgia. Então que os irmãos estejam orando para que Deus possa fazer o melhor. Amém. 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 Orar pelo Anderson. O Anderson, ele precisa ter um encontro com Jesus, né? Há muito tempo nós intercedemos por ele, pela família, né? E nós não desistimos de orar. Nós temos uma característica, que é a característica do cristão, que é a perseverança dos santos. A gente não desiste, até que Deus mande a gente desistir. Quando Deus fala assim: ó, para de orar por fulano, beltrano, ciclano, a gente insiste mais um pouquinho, porque a gente é teimoso, né? Mas enquanto ele não mandar a gente parar, a gente não para, tá bom? Então vamos orar ao nosso Deus. Pai, bendito é o teu nome, graças nós te damos pelo teu cuidado, por nos sustentar, por nos direcionar, por suprir as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida. Nós te agradecemos, Deus, pela vida das crianças e pré-adolescentes, porque o Senhor tem nos dado a responsabilidade e o privilégio, Senhor, de instruí-los, de orientá-los, para que eles possam enxergar a quem o Senhor é na realidade através da sua palavra. Nós te agradecemos pela professora nessa manhã, que vai conduzir esse momento de culto, de estudo, de compartilhamento entre eles, que o Senhor use como instrumento poderoso nas tuas mãos. Louvamos o teu nome pela vida do Valtinho, Senhor, que faz aniversário hoje. Que hoje seja um dia especial na vida do teu filho, que ele ouça a tua voz mais intensamente, mais profundamente no coração e na alma, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe, Pai, os seus sonhos e os anseios do seu coração, de acordo com o teu querer e a tua vontade, Pai. Abençoe o seu lar, o seu casamento, a sua família, Santo Deus, em nome de Jesus. Agradecemos também, Senhor, em nome de Jesus, pela vida do Israel, que vai comemorar aniversário no decorrer dessa semana. Aqui nós temos o João, nós temos o José, que está representando ele, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor guarde essa família, o Senhor proteja, o Senhor sustente, o Senhor use cada um desses meninos para serem grandes homens no reino dos céus, ó Pai. Que o Senhor fale ao coração deles sempre, que eles estejam sempre sensíveis à Tua voz, e que eles possam sempre responder à orientação e o chamado do Senhor com amor, com alegria e disposição de coração, Pai.
nós rogamos ao Senhor pela saúde, Senhor, pela saúde da tua igreja, pela saúde física, emocional, psíquica e especialmente espiritual, Senhor. Rogamos pela vida e saúde também do Anderson, ó Deus, que o Senhor o encontre, que o Senhor se revele a ele, que ele possa, em nome de Jesus, Senhor, ser tocado pelo teu amor, que o teu amor e a tua bondade o alcance e o constranja, Senhor. Rogamos ao Senhor pelos enfermos e pelos doentes desta comunidade, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um, restaurando cada área da sua vida, com o teu amor e a tua bondade. E pedimos também, Senhor, principalmente pela ministração da tua palavra que possa vir aos nossos corações, tratar conosco e nos chamar, Senhor, para algo muito mais profundo e especial contigo, Pai. Que em nome de Jesus seja apenas um instrumento nas tuas mãos, que o Senhor fale através da tua palavra e da minha vida nessa hora, Senhor, para que essa palavra alcance o coração dos meus irmãos, assim como ela já alcançou a minha, Pai. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Os aniversariantes podem sentar lá. Quero agradecer também pelas orações, pelo Marcos, meu maninho. Ele fez mais uma cirurgia no olho essa semana e graças a Deus foi tudo bem, Ele está aí no processo de recuperação ainda, agora. Ele já tinha feito uma primeira cirurgia, fez quarta-feira agora a segunda cirurgia no segundo olho. E logo ele estará aqui novamente tomando o lugar dele na condução aqui do Ministério de Louvor, junto com os meninos. Enquanto isso a gente vai tapando o buraco aqui. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em 2 Pedro. Eu queria saber como é que está o seu crescimento espiritual, como é que está a sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida corrida, cheia de compromissos, de responsabilidades, e no meio da nossa caminhada, às vezes nós nos esquecemos de cuidar daquilo que é importante, ou o mais importante na nossa vida, que é o nosso crescimento espiritual. E aí a gente começa a falhar, a gente falha no altar, e essa falha do altar, ela se reflete na nossa falha na vida, nos nossos relacionamentos. O apóstolo Pedro, ele vem escrevendo aqui nessa segunda carta para os irmãos, e é uma carta que eu gosto bastante, uma carta que nos relembra algumas coisas e nos chama a responsabilidade que é nossa, de cada um de nós. Eu quero ler com vocês aí a partir do verso 1. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas, que são as que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a virtude conhecimento, o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus fraternidade e a fraternidade
o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhado de grande honra. Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra que o apóstolo Pedro ele vai escrever aos irmãos num período muito difícil, um período de perseguição. Um período que, se você for ler a primeira carta do Pedro, ele começa falando ali das perseguições, das dificuldades. Porque uma coisa hoje é você dizer, eu sou cristão, eu sou crente, eu faço parte da igreja e tarará, tarará. E assim, que bom, né? Graças a Deus que você faz parte da igreja, que bom que você é crente, é cristão, evangélico e tudo mais, que maravilha. Mas nos tempos antigos, quando as pessoas diziam, olha, eu sou cristão, era a mesma coisa de você dizer hoje, eu sou um assassino procurado pela polícia em todos os estados e existe uma recompensa para as pessoas que me entregarem para as autoridades. Era mais ou menos isso. Se a gente transportar, né, o ser cristão nessa época, para eles era, para o mundo da época, era considerado você ser um assassino, alguém que não presta, e você tinha uma recompensa lá pela sua cabeça. Então, esses irmãos, à medida que eles ouviam e tinham esse encontro com Jesus, eles tinham que tomar uma decisão. Bem, será que eu estou realmente disposto a morrer e dar a minha vida por Jesus? Porque até os próprios parentes muitas vezes entregavam a pessoa que se dizia cristão, né? Eu sou cristão, de hoje em dia eu não sou cristão. Aí o pai, a mãe, o irmão entregava esse que se converteu a Jesus para que eles não fossem perseguidos e para também muitas vezes ganhar até uma recompensa. Difícil, né? Horrível, né, irmão Sebastião? É isso mesmo, acho que a palavra é horrível mesmo, mas essa era a condição da época. Então, para você ser cristão nesse período, você tinha que ter muita convicção do que você realmente queria da sua vida. E tinha muita gente que tinha medo de dizer que era cristão e vivia aquela vida de cristão 007, né? Ninguém sabia que ele era cristão, só ele mesmo e Deus. Não havia uma vida de testemunho, porque eles tinham muito receio. Poxa, você já imaginou se o soldado romano descobre que eu sou cristão? Ele vai me matar. Se o meu vizinho descobre que eu sou cristão, ele vai me denunciar. Então tinha muito crente 007 na época. E aí o Pedro, ele escreve essa carta, que era uma carta para as igrejas, tá? que existiam ali, né? Tinham igrejas que já tinham sido fundadas pelo apóstolo Paulo e outras por irmãos que ouviram da palavra de Jesus e saíram espalhando pelos quatro cantos do Ocidente, do Oriente, né? E precisavam de orientação, precisavam de uma palavra de encorajamento, precisavam entender que uma vez que eu falo, olha, eu tive um encontro com Jesus, algumas coisas precisam mudar na minha vida. Tem coisas que preciso deixar e tem coisas que eu preciso passar a fazer. Tem coisas que preciso arrancar de mim e tem coisas que precisam ser plantadas. Para quê? Para que a minha vida, para que eu me torne uma pessoa frutífera. Pedro, quando ele escreve esta segunda carta, ele escreve com o objetivo de orientar os irmãos ao crescimento espiritual, conduzir essas pessoas à maturidade cristã, que é um problema que a gente tem até hoje, né? Nas igrejas. Nós temos muitas igrejas, às vezes cheias, às vezes mais ou menos cheias, mas o grande problema é esse crescimento espiritual dos cristãos, essa maturidade espiritual que dificilmente ela é alcançada pela maioria dos crentes ou dos cristãos.
Por quê? Porque a gente acha muitas vezes que eu ouvi uma palavra, fui na igreja, ou alguém, tive um encontro com alguém que conhece Jesus, ele me apresentou Jesus, eu gostei desse Jesus, muito bom esse Jesus. Eu quero esse Jesus também, eu também quero esse Jesus. E aí eu acho que já acabou o meu trabalho, né? Eu já não preciso fazer mais nada. Eu só preciso de repente vir, sentar num banco da igreja, ouvir uma mensagem de 45 minutos, 1 hora, cantar algumas músicas que são boas, e às vezes umas que eu não gosto, mas não tem problema, né? A gente suporta, e tá tudo certo. E aí depois eu saio e vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. E não é assim que funciona. Nós não somos chamados para viver desse jeito. E o Pedro, ele vem exatamente orientar esses irmãos a isso. Olha, peraí, acho que vocês não estão entendendo o que é ser cristão, o que é ter esse encontro com Jesus, o que é ter esse contato com Jesus que nos leva a um crescimento. Assim como nós, quando a gente nasce, nem a pequenininha ali, né? A gente precisa de leite, a gente precisa do cuidado, a gente precisa de tanta coisa, de tantas necessidades, são tantas as necessidades que a gente tem que não dá nem para enumerar, né? E aí a gente precisa ir crescendo. E crescer não é fácil. Nunca foi, né? Daqui a algum tempo os dentinhos dela vão começar a crescer e ela vai sentir dor, que vai rasgar a carne ali, ó. Assim como aconteceu com a gente. Às vezes quando a gente cresce em termos de tamanho, os nossos ossos doem, porque eles estão crescendo, estão desenvolvendo, o peso está aumentando. E tem muita coisa que precisa crescer em nós, e tem coisa que precisa parar de crescer. Pedro, ele começa dizendo para nós, e ele faz aqui uma separação, como nós fizemos já no Sermão do Monte, nos nossos estudos, né? Ele fala para nós de alguns privilégios, e depois ele vai falar de responsabilidades. Lá no Sermão do Monte, lembra que a gente fez o quadro bonitinho? Que a gente colocou lá, o Pedro ele está fazendo o que ele aprendeu com Jesus. Só que Jesus primeiro ele falou das responsabilidades e em seguida ele fala do privilégio. Olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A responsabilidade de ser pobre de espírito me dá o privilégio do reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, uma responsabilidade nossa chorar. Mas não chorar por causa do filme que você viu, que você achou bonito, né? Legal. Não é chorar porque você comeu uma comida que estava muito gostosa e aí você sentiu vontade de chorar. Não é esse tipo de choro que Jesus está falando. Ele está falando do choro daquele que reconhece a sua pobreza espiritual, da sua incapacidade de salvar a si mesmo. É o choro daquele que chora pelo pecado que ainda habita a sua própria natureza. É aquele que chora pela morte que ainda reina no mundo. E é aquele que chora pelo pecado que ainda atinge as pessoas que nós amamos. São essas responsabilidades de choro que nos trazem um privilégio de ser consolado. Então Jesus ali no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele vai mostrando para a gente responsabilidades que vão nos trazer privilégios. Mas uma vez que Jesus ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele começa a falar para a gente aqui, o Pedro agora ele vai falar de privilégio que nós recebemos e de uma responsabilidade que nós temos. Ele começa falando para nós, e aí aqui é onde entra muitas vezes o nosso problema na oração, né? Por isso que eu falei que a gente precisa orar, porque o crescimento espiritual, uma das bases fundamentais do crescimento espiritual é a oração. Porque o Pedro ele começa falando que Deus, com todo o seu poder, ele já nos deu tudo o que a gente precisa para viver uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida de adoração, uma vida de um relacionamento profundo, verdadeiro e único com Deus. Eu não preciso de mais nada para ter um relacionamento de intimidade com o Pai. Por quê? Porque o que eu realmente preciso, eu já recebi. E isso é importante.
O nosso grande problema é que nós continuamos achando que precisamos de coisas para ter uma vida de devoção. O que é uma vida de devoção, uma vida de piedade? É uma vida de religião prática, não apenas falada. Não é simplesmente dizer, eu sou cristão, tá? Mas quando as pessoas olham para a minha vida, não conseguem ver vestígios de Jesus nela. Por quê? Porque a minha religião, ela é apenas falada. É aquele tipo de religião que Jesus fala assim, esse povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Jesus, ele não quer isso. E exatamente por isso que ele nos deu um grande privilégio. E Pedro ressalta isso. O que nós precisamos para ter um relacionamento verdadeiro, de intimidade, profundo com Deus e viver esse relacionamento na prática, a gente já tem. O problema é que parece que a gente não enxerga, né? Por isso que lá embaixo ele vai falar, lá no verso 8, ele vai falar, alguns parece que são cegos, e outros são só enxergam o que está perto, né? E aí lá no verso 8 a gente tem um negócio diferente, né? Porque se o cara é cego, ele não enxerga só o que está perto, ele é míope. E se o cara é míope, ele não é cego, mas ele enxerga o que está perto. Não é verdade? Isso está lá no verso 8. E nós muitas vezes agimos como pessoas que são cegas ou que são míopes. Só enxerga o que está diante do nariz. E às vezes tem que esfregar na nossa cara para a gente poder enxergar. A bondade de Deus nos guarda. O amor de Deus nos enche. E a gente parece que não enxerga isso. E aí a gente vem para a oração, a gente começa uma lista que parece uma lista de supermercado, né? Quando a gente fala assim, Senhor, me dá tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e tal. A gente vai fazendo uma relação, parece que vai dar para alguém, a lista está aqui. Aí você vê o que tem aí você já traz. Não é esse tipo de oração que Deus quer. E eu não estou dizendo que você não deve pedir nada ao Senhor, porque a palavra fala que a gente deve pedir sim. Mas a gente tem que realmente compreender o que é necessário para a nossa vida. Porque eu vejo às vezes pessoas que vêm para a igreja com o desejo de que eu vou para a igreja para Deus me abençoar. Tem muita gente dentro das igrejas que tem essa mentalidade, eu vou para a igreja para ver se Deus me abençoa, para ver se tira essa zica que está na vida, né? Porque eu sei que ir para a igreja Deus vai fazer alguma coisa. Deus faz, mas talvez não aquilo que você esteja pensando, não talvez aquilo que você esteja querendo, mas Ele faz o que é necessário na sua vida, dentro de você, para que essa mudança ela possa também ser vista pelas pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você. E quando o Pedro, do verso 3 até o verso 4, verso 3 e 4, né? São 2 versículos. Ele vai falar para a gente do privilégio que nós já recebemos. E esse privilégio não é uma casa que vai fazer você ter um relacionamento diferente com Deus. Não é um carro que vai fazer você ter um relacionamento diferente com Deus. Não é um emprego novo, não é uma promoção no seu salário, não é uma mudança de cargo, não é uma mudança de estado, de cidade, de país. Nada disso vai fazer você ter um relacionamento diferente com Deus. Deus pode fazer isso na sua vida? Pode. Mas não é isso o principal. Não é isso o mais importante, não é isso a prioridade de Deus. Deus quer formar um caráter em cada um de nós. Um caráter forte, um caráter edificado na palavra, um caráter que é sustentado por essa palavra num processo de santidade que nós estamos envolvidos. E para que a gente não tenha dúvida, né, para que não reste dúvida de que privilégio que Pedro está falando aqui, ele está falando do privilégio do Espírito Santo, irmãos. É esse o maior privilégio que eu e você podemos ter. Recebermos o Espírito Santo em nossa vida. Sabe por que esse é o maior privilégio, irmãos? Porque se você tem o Espírito Santo habitando em você,
Você tem o que é fundamental para a sua vida, para a sua existência, para um relacionamento de intimidade com Deus. Se você entender que isso acontece na sua vida e que Ele habita em você e que o fato de você ser habitado pelo Espírito Santo preenche tudo o que essas outras coisas que eu falei poderiam vir a preencher, mas não vão satisfazer a sua alma. Um carro, uma casa, uma viagem, uma mudança, isso e aquilo, tudo isso pode vir a te dar um momento de felicidade. Mas um momento é um momento, irmãos. Um momento ele pode mudar a qualquer instante. Porque assim como essas coisas materiais elas vêm, elas também vão, elas se deterioram. E nada disso você vai levar quando você morrer. E aí quando a gente olha para Jesus, Jesus vem, nos ensina como viver uma vida de dependência, uma vida de piedade, uma vida de intimidade com o Pai. Nós temos a palavra do Senhor como instrução para a nossa vida. E aí quando Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, Ele e o Pai fazem o quê? Enviam quem para nós? O Espírito Santo. Para todo mundo? Não, só para aqueles que receberam Jesus. Aqueles que realmente confessaram: olha, eu entendi quem eu sou e eu não sou boa coisa. Eu entendi que eu não tenho possibilidade de me salvar e nada do que eu possa fazer, nada do que eu possa ter, tem a capacidade de me dar a salvação eterna. Só em Jesus eu encontro essa salvação. E é esse Espírito que vem a nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é esse Espírito que vem a nós como um selo, uma garantia de que nós pertencemos ao Pai. E quando Jesus voltar, é esse selo que vai nos garantir a eternidade ao lado do Pai e do Filho, sendo participantes daquela grande mesa das bodas do Cordeiro. Então eu preciso entender que o que eu preciso para ter uma vida de piedade, uma vida realmente que manifeste o poder, a graça e a misericórdia de Deus, eu já tenho. Que é a presença do Espírito Santo em mim. Romanos, se você abrir Romanos lá no capítulo 8, se eu não me engano, eu acho que é isso, Romanos 8. Romanos 8, a partir do verso 5, vai nos dizer algumas coisas sobre isso, sobre esse privilégio. Esse privilégio que nós recebemos de receber o Espírito Santo. Romanos, a partir do verso 5, diz: olha, aqueles que são dominados pela natureza humana, ou pela carne, pensam de acordo com a natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Porque a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. E olha só, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Ou seja, se você não tem o Espírito Santo, você não pertence a Deus. É muito claro. E aí o privilégio maior ainda de ter o Espírito morando em você, vai para o verso 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros de Cristo. Se de fato participarmos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Então aqui, esse é o nosso privilégio, irmãos. Nós temos tudo que a gente precisa para viver a nossa vida, nós já recebemos, que é o Espírito Santo. E eu preciso
abrir os meus olhos para poder enxergar isso. Porque muitas pessoas vivem uma vida daquele determinado jeito que a gente fala às vezes, né? Você recebe um presente e você fica muito feliz com o presente que você recebeu, de forma que você não tira nem ele do envelope de presente, lá do papel de presente, você deixa ele bonitinho lá. Você recebeu o presente, nossa, que lindo, pastor, esse presente que eu recebi, maravilhoso, vou guardar ele aqui, eu não vou nem tirar do plástico ou do papel de presente para não estragar, vou deixar ele aqui. E aí, a gente começa, Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele outro, me dá aqui isso, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro e tal, e tal, e tal. E o presente está aqui. Você já tem. Você só não abriu. Você não recebeu. Porque a gente só realmente recebe quando a gente abre e a gente coloca aquilo em uso. Se você receber um presente de alguém, às vezes você até abre, olha, vê o que é. Aí para não ser deselegante, nossa, que lindo, né? Com aquela cara de, que lindo, nossa, era mesmo que eu precisava. Nossa, gostei demais. Muito obrigado. E a pessoa fica, acho que ela gostou, né? Poxa, que bom e tal. Aí você pega aquele presente, e aí você, dependendo do tamanho, você coloca no fundo da gaveta, embaixo da cama, atrás do guarda-roupa, do armário. Deixa lá, porque você não gostou daquele, você não vai usar. É diferente quando, de repente, você recebe, sei lá, um quadro. Nossa, que coisa linda. E eu preciso encontrar um espaço para isso aqui na minha casa. Por quê? Porque eu gostei demais disso, para que eu veja. Isso vai me trazer uma boa lembrança, vai me trazer paz quando eu olhar de repente a imagem. E aí você vai lá, prega um prego lá no meio da sua parede e põe aquele quadro lá. Você recebeu o presente, você gostou do presente, você está usando esse presente, está colocando ele ali. Para não só você, mas quem estiver na sua casa ver aquele presente. Assim também muitas vezes é com Jesus. Muitas vezes nós falamos que nós recebemos Jesus e tal, mas o Jesus não está atuante na vida. O Espírito Santo não está atuante. Eu recebi o Espírito Santo, ok, mas aonde é que eu estou vendo o Espírito Santo na vida dessa pessoa? Quais são os frutos do Espírito que estão crescendo na vida dessa pessoa? E aí entra o outro problema, né? Assim, recebemos um privilégio. Rapaz, eu recebi o maior presente do mundo, da face do universo, que é ser morada do Espírito Santo. Mas aí eu não deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida. O Espírito fala A e eu falo que é B. O Espírito manda ir para a direita, eu vou para a esquerda. O Espírito Santo manda eu ficar e eu vou. O Espírito manda eu ir, aí eu fico. É o tipo do presente que nós recebemos e que a gente não está usando. A gente recebe e vai falar, isso aqui não dá certo. Deus demora muito para fazer as coisas, vou no meu tempo que é melhor. Não tenho paciência para ficar esperando, né? Aí a gente falou, a gente tem conversado sobre isso, né? De ansiedade. Não posso esperar Deus fazer tal coisa porque eu sou ansioso. Não, você não é. Você está. Alguma coisa na sua vida está deixando você ansioso ou ansiosa, porque a ansiedade não faz parte de quem nós somos. Nós não fomos criados com ansiedade de fábrica, não. A ansiedade ela vem por causa de alguma coisa externa que está mexendo com as suas emoções, com o seu pensamento, e de alguma forma você não é. E isso nós precisamos entender, porque tem pessoas que tomam posse da ansiedade como se ela fosse, né, o maior presente da face da terra, maior que o Espírito Santo. E aí fala, não, é porque eu sou ansioso. Não, você não é, você está. Larga isso, que não te pertence, meu irmão, minha irmã. Você recebe o Espírito Santo, e é esse Espírito que nós precisamos deixar que esteja em ação nas nossas vidas, porque ele vai fazer aquilo que nós vimos em Romanos. Aquele que é dominado, que é instruído, que é orientado pelo Espírito, ele pensa nas coisas do alto.
Agora, aquele que é dominado pela sua própria natureza, pela natureza da carne, esse só vai pensar nas coisas do aqui e agora. E aí na oração fica muito claro, muitas vezes, o que tem direcionado, o que tem controlado a nossa mente e o nosso coração. Porque se eu pertenço ao Espírito, e o Pedro fala que eu já recebi tudo que eu preciso para ter uma vida de piedade, uma vida de verdade, de verdadeira intimidade com Deus, isso vai transparecer na minha oração. Senhor, que o Teu Espírito Santo me abra os olhos, para que eu possa ver aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. Que esse Espírito Santo me traga a paz que eu preciso para conduzir as minhas coisas. Que esse Espírito Santo afaste de mim essa ansiedade, porque ela não é minha. Ela vem acontecendo por algum fator externo. Senhor, me ajuda a amar o meu irmão mais. Me ajuda a perdoar o meu irmão. Me ajuda, Senhor, a amar mais o meu cônjuge. Me ajuda mais a cuidar melhor dos meus filhos. Me ajuda a instruí-los no caminho do Senhor. Deus, me ajuda a ter uma vida de santidade. Que a Tua palavra ela possa realmente crescer dentro de mim, para que eu possa ter uma vida de santidade e isso transbordar de mim para as pessoas ao meu redor. Me ajuda a ter uma vida de paz com as pessoas. Me ajuda a conhecer mais do Senhor. Isso é uma oração que realmente de alguém que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, que está controlando sua mente, o seu coração, as suas emoções. Porque nós sabemos onde nós falhamos. Nós sabemos onde nós precisamos de uma ação realmente poderosa e urgente do Espírito Santo na nossa vida. Agora, quando a minha vida ela é direcionada pela minha natureza humana, pela minha carnalidade, muitas vezes o conteúdo da minha oração, ele é um conteúdo de coisas materiais. Ele é um conteúdo de coisas para aqui e agora, e não de coisas eternas. São orações que estão cheias de, olha, Senhor, me dá isso, faz aquilo, muda o marido, muda a esposa, muda o pai, muda o filho, né? São orações que nós, controlados pela nossa natureza carnal, dificilmente a gente vai reconhecer que nós precisamos de mudança. A gente vai sempre começar a enxergar as piores qualidades, ou, né, os piores defeitos, não qualidades, mas os piores defeitos no outro. O meu casamento não está indo bem. Por quê? Porque o meu cônjuge é assim, assim, assim. A nossa família está complicada por causa dos meus filhos, porque fazem isso, isso e isso, por causa dos meus pais, que fazem isso e aquilo. E a gente vai para a oração como se fôssemos os acusadores. A gente toma o lugar do diabo, né? E começa a acusar os outros. Aí acusa o cônjuge, acusa o filho, acusa o pai, acusa o pastor, acusa o líder, acusa o chefe, acusa o colega de trabalho, a gente acusa todo mundo. Por quê? Porque nós somos inocentes. E a maior demonstração de carnalidade que nós podemos ter é achar que no meio das confusões a gente não tem responsabilidade nenhuma, porque nós somos santos e a gente não erra. Se existe um problema, você faz parte do problema. Da mesma forma que se existe uma solução, você também faz parte da solução. E esse é o privilégio que nós temos, de ter um Espírito que é santo, habitando em nós. E o que acontece quando um Espírito que é santo habita em nós? Qual que é a tendência que aconteça dentro de nós? O que vai acontecer com as nossas emoções? O que vai acontecer com os nossos pensamentos? O que vai acontecer com as nossas atitudes, se o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo? O que vocês acham? Fruto de quê? De santidade. Se você tem um espírito de porco dentro de você, o que você vai produzir? Confusão, conflito, briga, desavença, perturbação, reclamação, murmuração. Isso é um espírito de porco, é uma coisa perturbadora que habita nas pessoas.
Às vezes as pessoas falam assim: ah, o meu santo não bateu com o santo do fulano. Algum dos dois está endemoniado. Ou os dois, né? Porque se um tem o Espírito Santo e o outro tem o Espírito de porco, não vai dar certo. Agora, se os dois, aí o Espírito de porco vai, não, o meu santo não bateu com ele. É lógico, a luz não se dá com as trevas. E aí o Espírito de porco vai ficar lá causando. Não, porque esse irmão, só ele que quer, só ele que faz, só ele que pode, né? Só ele que é o seu... É um perturbador, um acusador. Por isso é importante a gente saber quem habita em nós. Se é a minha natureza carnal, a minha mente vai pensar em coisas para aqui e agora, coisas carnais. É sempre o outro culpado, é o outro o motivo dos meus problemas. Agora, os meus sentimentos, eu vou viver uma vida de constante reclamação, vou estar sempre com raiva de alguém, de alguma coisa. As coisas, por melhores que sejam as coisas, não vai estar me agradando. E a gente precisa entender essas questões. Porque são essas, como ele diz aí no final do verso 4, são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção causada pelo mundo por causa dos desejos humanos. São essas promessas, essa promessa, como ele fala, uma promessa preciosa e grande, que é de receber o Espírito Santo, ser habitação de Deus, essa grande promessa que vai nos capacitar a participar da natureza divina, porque existe ali, irmãos, um relacionamento de amor e de intimidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, e quando Ele habita em nós, Ele nos ensina como é que a gente faz para ter esse tipo de relacionamento, esse relacionamento da Trindade, e como é que a gente faz para desenvolver ele na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. E a gente precisa aprender isso. E aí entra a questão agora da responsabilidade, porque a gente só falou de privilégio, né? Só estamos falando agora de coisa boa, que é privilégio. Recebemos o Espírito, nós temos a possibilidade de ter paz, tranquilidade, paciência, mansidão, domínio próprio, alegria, bondade, longanimidade, justiça, conhecimento, perseverança, fraternidade, fé, amor. Bom, né, ter isso, não é? Quem não quer ter essas coisas? Todo mundo quer ter isso. Só que tem um problema. Deus não nos chamou para inatividade. Ele não chamou ninguém para ser inativo, improdutivo e estéril no reino. Nós recebemos o Espírito que é santo para trabalhar, para nos, como diz ele aqui no verso 5, diante de tudo isso que foi falado, que você recebeu e que está à sua disposição, você precisa se esforçar ao máximo para corresponder a essas promessas. Nós precisamos nos esforçar. Quem aqui ganha coisas de graça? Quem aqui ganhou um trabalho de graça? Quem aqui ganha dinheiro? Quem aqui que o dinheiro cai na conta todo final do mês ou começo de mês ali, sem nenhum tipo de esforço? Quem adquiriu o que tem hoje sem se esforçar para nada? Só sentadinho em casa, assistindo Netflix, Amazon Prime e as séries Companhia Limitada, e aí você olha na conta, caiu um valor legal na minha conta esse mês, e eu nem precisei trabalhar. Aí você vai lá, comprei isso, comprei aquilo, sem esforço nenhum. Quem é que consegue isso? Se você consegue, eu peço que você aguarde depois do culto, que eu preciso conversar com você. Se você consegue essa mágica, eu preciso conversar com você depois do culto, tá bom? Porque, irmãos, desde que eu me entendo por gente, né? Eu lembro que, eu não sei se era o Pedro ou se era o Lucas, acho que era o Lucas, que achava que o caixa eletrônico era uma caixa mágica, né? Eu não tinha dinheiro, ia no caixa eletrônico, apertava um botão, uau, saiu dinheiro, mano. Caraca,
eu quero crescer, pai, para poder fazer isso também. Eu quero ir nesse caixa aí para apertar e aí ele vai ser dinheiro para mim. Né? Às vezes quando a gente é criança, a gente pensa às vezes essa questão. Né? Poxa, estou sem dinheiro. Vou lá no caixa eletrônico, vou pegar, sei lá, uns 10 mil reais para passar o fim de semana. Aí você vai lá, saiu 10 mil ali. Você não fez nada, você só apertou os botões. Não é assim que as coisas funcionam, né, irmãos? E não funciona assim nas coisas materiais, como também não funciona desse jeito nos nossos relacionamentos. E quando Pedro ele vai falar agora sobre as nossas responsabilidades, você recebeu o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Olha que coisa. Você já recebeu o Espírito Santo. Para que você recebeu isso? Para não fazer nada? Para ficar sentado no banco da igreja sem fazer nada? Para não mostrar para ninguém que você tem o Espírito Santo? É para isso que você recebeu? Para colocar ele guardado debaixo da cama? Escondido lá no fundo do seu coração para ninguém ver que ele está ali? E querer tomar ele de você? É para isso que você... Não foi, irmão. Não foi para isso que a gente recebeu o Espírito Santo. A gente recebeu o Espírito Santo para desenvolver coisas que já estão em nós e que a gente não percebe muitas vezes. E aí ele vai falar de coisas, né, como a fé, a bondade, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. São coisas que precisam estar crescendo na nossa vida para que as pessoas possam ver que nós somos crentes, cristãos frutíferos. O Espírito Santo não habita na vida de ninguém para essa pessoa não ser frutífera. Se a pessoa não está sendo frutífera, ou ela não tem o Espírito Santo, ou ela não está permitindo que o Espírito Santo tenha poder na vida dessa própria pessoa. É o presente que eu recebi, mas eu deixei ele escondido. E eu impeço que ele saia da caixinha de presente, do envelope de presente, porque eu acho que tá bom do jeito que está, e eu tomo as minhas decisões, eu conduzo os meus relacionamentos do meu jeito. E aí a gente tem a solução para todos os nossos problemas guardada. Pastor, mas como assim a solução para todos os nossos problemas? Até para o problema do sofrimento. Então, se eu receber o Espírito Santo, eu não vou mais sofrer? Não foi isso que eu falei. E nem foi isso que eu li para você lá em Romanos. Porque receber o Espírito Santo também me dá o privilégio de sofrer por Cristo. Eu não vou sofrer por coisas aleatórias, eu sofro por Cristo, para testemunhar de Jesus. Eu sofro para viver esse evangelho num mundo complicado como nós vivemos. Eu sofro porque eu vivo uma vida de verdade num mundo de mentiras. Porque o sofrimento, irmãos, ele vem para moldar o nosso caráter, para a gente se parecer mais com Jesus. E é isso que o Espírito Santo vai fazer em nós. Eu não vou mais sofrer sozinho. Agora eu tenho um Consolador. Eu tenho um Espírito que habita em mim e que Ele vai me trazer consolo no momento que eu precisar. E quando eu olho essas questões, ele fala de bondade. A bondade precisa ser exercitada na nossa vida. Será que você é uma pessoa realmente boa ou você é uma pessoa interesseira? Você faz algo bom pensando na recíproca, né? Do que você vai receber de volta. O conhecimento, porque ele fala da questão da virtude, que é a bondade, e ele fala que você não pode parar, né? Ele fala, pega aí a virtude, beleza, você é uma pessoa boa, então acrescenta na virtude conhecimento. É importante você conhecer o Deus a quem você serve, é importante você conhecer a pessoa com quem você convive, é importante você conhecer os seus filhos e com quem os seus filhos andam. É importante você conhecer a sua vida financeira para administrar bem e ter conhecimento, ter discernimento para tomar boas decisões. É importante você ter conhecimento de que você sem Deus não é nada e nem ninguém. Você não vai ter condição de viver sem Ele. Eu preciso ter esse conhecimento. Mas não para por aí no conhecimento. Acrescenta mais uma coisa. Já que você conseguiu a bondade e você conheceu,
Você precisa aprender a dominar esse espírito que é o espírito da natureza humana, que resiste às coisas do reino, que resiste à palavra, que endurece o coração quando a palavra é ministrada, que quando o Espírito Santo manda você ir para um lugar, você fala que não vai. Porque domínio próprio, irmãos, não é algo que nós possamos fazer na nossa vida. Nós não temos condição alguma de ter domínio, autocontrole, se não for o Espírito Santo fazendo isso em nós. É o Espírito Santo quem nos ajuda a dominar o nosso espírito pecador, a nossa natureza carnal. É Ele quem nos ensina isso, e é Ele quem faz isso em nós. E uma vez que, poxa, agora que o Espírito está trabalhando na minha vida, agora eu consigo ter domínio próprio. Agora quando alguém me xinga, eu já não quero mais jogar ele na parede. Eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor. Quando alguém faz algo que não me agrada, eu já não tenho mais vontade de pisar no pescoço dela ou dele. Mas eu oro por ele ou por ela e eu peço a Deus que o abençoe. Mas eu não posso parar nisso. Eu tenho que acrescentar isso, uma vida de devoção a Deus, uma vida de piedade, uma vida de prática da palavra. Porque não adianta eu conhecer a palavra se a palavra não estiver em prática na minha vida. Não adianta eu conhecer todos os livros da Bíblia, eu recitar a Bíblia de cor e salteado, conhecer os versículos, os capítulos, a história e parará, se eu não estiver praticando ela na minha vida. É conhecimento inútil. Conhecer a palavra e não viver a palavra é conhecimento inútil. E nós não somos chamados para ser inúteis, estéreis e inférteis. Mas à medida que nós vamos vivendo uma vida cristã que reflete Deus, essa vida vai nos levar ao encontro do nosso irmão, à fraternidade. E viver como irmãos, muitas vezes, é se desentender, é falar coisas, é ouvir coisas, é aprender a exercitar paciência, o domínio próprio, aprender a conviver. Porque viver é uma coisa e conviver é mais complicado, porque conviver você vai viver com alguém. E nós, no nosso convívio, nós convivemos com cônjuges, com filhos, com pais, com mães, com irmãos. No nosso convívio também temos aí os nossos vizinhos, temos colegas de trabalho, temos colegas de estudo. E a gente precisa aprender a conviver com essa gente toda. E todo mundo tem o Espírito Santo? Não, a gente vai encontrar um monte de gente que tem o espírito de porco. Um espírito perturbador. E é quando a gente encontra esse tipo de gente que esses frutos aqui precisam aparecer em nós. Porque é muito fácil, né, a gente exercitar o domínio próprio quando a gente está entre irmãos. E também não é tão fácil assim, né? Exercitar o amor, o cuidado e tarará, quando são pessoas que nós gostamos. E quando a gente tem que conviver com pessoas que a gente não se dá tão bem. Esses frutos precisam estar visíveis na nossa vida. As pessoas precisam ver, poxa, esse cara é diferente, essa moça é diferente. Alguma coisa está controlando ele ou ela que faz com que ele ou ela tenham essa postura diferente, que responda de forma diferente a agressões, a insultos. E esse diferencial é o Espírito Santo, que é um privilégio que nós já recebemos. E é interessante que ele começa, o Pedro ele vai começar a dizer para nós que a nossa primeira responsabilidade é ter fé. A primeira questão que ele fala para nós sobre a responsabilidade, aí no verso 5, é a fé. E a última é o amor. Porque uma vez que eu tive um encontro com Jesus, eu fui constrangido pelo amor de Deus. Mas eu não sei amar como Deus ama. Por quê? Porque dentro de mim ainda tem uma natureza humana muito enorme. E o Espírito Santo ele vem e ele toma um lugar.
nessa minha vida. E ele vai crescendo à medida que eu vou me esforçando, como o Pedro diz, me esforçando ao máximo para corresponder às promessas de Deus na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos esforçar para amar, para ter fé, né? E ele começa com o ponto principal: eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, eu preciso crer no sacrifício de Jesus, eu preciso crer que existe um Espírito Santo habitando em mim, eu preciso crer que esse Espírito que é santo, ele vai me incomodar em várias situações em que eu vou estar aprendendo no processo de santidade a pensar diferente, a sentir diferente, a ter atitudes diferentes. Eu preciso ter essa fé. Muitas vezes, o que nós vemos são pessoas que pedem a Deus uma fé do tamanho de uma montanha para mover um grão de mostarda. Jesus fala o quê? Que a gente precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover uma montanha, né? E a gente acha que é o contrário. Não, eu preciso ter uma fé do tamanho dessa montanha para mover esse grão de mostarda aqui. Nós já temos a fé, nós precisamos desenvolvê-la. E a gente desenvolve a nossa fé passando por situações difíceis, onde a gente tem que aprender a depender e a confiar que Deus está no controle, que Deus está direcionando e que Ele nunca perdeu o controle de nada e nem de ninguém. Uma vez que nós temos o Espírito Santo e pertencemos a Ele, nós temos que confiar que Ele está no controle. É Ele quem está conduzindo. E essas questões, elas vão nos levar, você vê que é uma crescente, né? Você tem a fé, vamos lá, você começou com fé, beleza. Mas não pode parar na fé, você vai acrescentando bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, até que você consiga chegar no amor. Mas não vai parar no amor, porque aí o amor vai fazer uma outra questão, que aí você vai lá para Gálatas, capítulo 5, 22, você lê lá o restante dos frutos, que são coisas que vão continuar crescendo dentro de nós. Mas é essa progressividade, essa subida, esse desenvolvimento da nossa salvação que precisa acontecer nas nossas vidas. Não é porque eu fui salvo que eu não preciso fazer mais nada, agora eu só vou ficar com o pezinho para cima, esperando que as coisas caiam do céu. Não, irmão, não vai cair do céu. E aí, infelizmente, muitas pessoas acham que é assim e aí se decepcionam com Deus. Ah, não, me falaram que se eu fosse para a igreja as coisas iam ficar boas, iam melhorar e darará. Melhorou, mas você não abriu o presente para ver que agora você não está sofrendo sozinho. Você não está chorando sozinho, você tem alguém que está te consolando. Você não toma decisões sozinhos, você vai buscar no Espírito Santo discernimento para tomar as suas decisões. É importante a gente saber disso. Por quê? Porque o objetivo da palavra, irmãos, o objetivo de você receber Jesus, receber o Espírito Santo, é que você seja conduzido a um crescimento espiritual. Crescimento vai causar em nós dores, vai causar em nós decepções, frustrações. Por quê? Porque a minha visão de mundo ideal é diferente da visão do mundo do reino. E uma vez que eu sou controlado pelo Espírito Santo, que eu sou direcionado pelo Espírito Santo, é o mundo do reino que eu tenho que buscar. E eu preciso aprender, porque à medida que eu vou avançando nesse desenvolvimento, eu não vou ser alguém estéril no reino. Quantas pessoas estão nas igrejas, mas são estéreis, não produzem fruto nenhum. Tem tudo, mas não tem nada. Vivem uma vida miserável. Por quê? Tem o presente, mas não abriu. Recebeu, mas não permite que ele tome atitudes e que ele direcione a sua vida. E aí vive uma vida de lutas, de dificuldades, de problemas, de reclamação, disso e daquilo, daquele outro. Por quê? Porque não aprendeu a ter fé. E por não aprender a ter fé e a depender de Deus, não conseguiu ainda chegar no tipo de amor que Deus espera que nós tenhamos para compartilhar. Que é aquele amor que Jesus fala, né? O ágape, que Paulo descreve muito bem em 1 Coríntios 13. E é interessante que lá, o Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele fala que
No fim de tudo vai sobrar fé, esperança e o amor. O Pedro tem a mesma linha. A gente vai começar com a fé. E no fim, a gente vai chegar no amor. Por quê? Porque o amor, ele demonstra para nós o que? Maturidade. O amor, ele demonstra para nós maturidade. Sabe por que maturidade? Porque o amor de uma criança é um amor que, olha, eu amo porque você cuida de mim. Não é? E aí a gente cai num outro problema. Nós vamos crescendo e a gente conhece pessoas que nos atraem, né, emocionalmente. Poxa, vou casar com fulano, com Beltrano e tarará. Por quê? Porque essa pessoa vai me fazer feliz. Está errado. A gente não casa para ser feliz. Eu vou ter filhos porque os filhos vão me trazer felicidade. Está errado. Filho não traz felicidade. Segura a cadeira aí, gente. Não joga não. O banco é pesado. Mas casar e ter filhos não trazem felicidade. A gente casa para aprender a amar. Para aprender a ter maturidade. Porque quando você casa, ele ou ela é lindo, maravilhoso, cheiroso, bem arrumado, parari, parará, parará, né? Depois da primeira noite que você acorda, né, você olha o cabelo desse tamanho, nossa, fulano tem bafo, né? Tem flatulências, tem coisas que todo mundo tem. E a gente vê que, não é perfeito como eu imaginei que fosse. Porque quando a gente é namorada, você nunca fez isso. Né? A gente casa e aí eu tenho que aprender a amar aquela escolha que eu fiz. E como é que eu vou aprender a amar? Porque essa pessoa não vai sempre fazer o que eu quero que ela faça. E vice-versa. A gente vai ter que aprender a ceder para que a gente chegue num denominador comum, a um equilíbrio nas nossas decisões. A gente vai aprender a ter que caminhar na mesma direção, mesmo quando um quer ir para um lado e o outro quer para o outro. Peraí, a gente casou, a gente tem que olhar para a mesma direção para caminhar. A gente tem que aprender a louvar a Deus juntos, tem que aprender a orar junto, tem que aprender a ler a palavra junto, tem que aprender e entender que as dificuldades, elas a partir daquele momento que nos casamos, elas são enfrentadas juntos. Eu não tenho um problema, minha esposa não tem um problema, nós temos um problema. Nós somos dois, que na realidade somos em 5, com Pai, Filho e Espírito Santo, e temos uma dificuldade para enfrentar. E eu preciso ter fé de que isso é real. E aí eu vou aprendendo a amar o outro. Eu vou aprendendo que a pessoa, ela tem os seus momentos bons e tem os seus momentos ruins, que a pessoa tem fraquezas, como eu também tenho. Então a gente casa para aprender a amar, e esse amor vai fazer o quê? Vai formar Cristo no outro. À medida que eu vou buscando a maturidade espiritual para formar Cristo no meu cônjuge. Porque ele não é perfeito, como eu também não sou. E a gente vai trabalhar na vida um do outro. Não para ser feliz, mas para amar. Para aprender a amar e chegar à maturidade espiritual. Da mesma forma, vamos ter filhos, né? Tem casal que acha que vai ter filho para resolver o problema do casal. Porque a gente vai ter filho, a gente vai amar os filhos vão amar a gente e os problemas estão resolvidos. Não vai estar resolvido, não. Filho também não é para trazer felicidade, é para a gente aprender a amar mais ainda. Porque você vai ter um filho, o que esse filho vai te dar? Nada, vai tirar sua noite de sono, vai gastar o seu dinheiro do salário de trabalho todo com fralda, né? Eu brincava com a Cláudia e falei assim, caramba, eu estou trabalhando o mês inteiro e meu dinheiro está indo para merda. É o mês inteiro, rapaz. O bichinho dava um peido, foi uma fralda. Eu falei, misericórdia. E são essas, e aí você vai olhando, poxa, né? Você trabalha. E aí você fala, eu vou desfrutar da vida. Não, você vai direcionar para o filho, para a filha, para quê? Para que ele possa crescer, se desenvolver. E muitas vezes, enquanto crianças, ele quer
Né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. E a gente tem que ir ensinando ele ou ela para crescer, instruindo na palavra do Senhor, para que cresça, né, e seja uma pessoa que busca orientação de Deus. Então, quando a gente casa, irmãos, é para aprender a amar. E quando a gente tem filho, é para aprender a amar mais ainda. Sabe quando... né, eu vi até um exemplo de um pastor essa semana falando, que ele falou assim, sabe quando ele é viciado em pudim? E aí ele falou, quando eu me casei com a minha esposa, a gente olhou, tinha lá um pudim. O último pedaço de pudim. Aí ele olhou para o pudim, ela olhou para o pudim, aí ela olhou para ele e ele continuava olhando para o pudim. E aí ele pensou, poxa, né? Eu não posso ser egoísta de querer esse pudim para mim. E aí o que eles exercitaram? A colher de um para o outro. Cada um pega uma colher e assim, tira um e põe na sua boca, você tira um e põe na boca. Aí ele achou que era o top do amor, né? Do compartilhamento, porque ele é viciado em pudim e ela também. Mas quando eles tiveram o primeiro filho, aí ele fala que tinha lá o último pedaço do pudim. Aí ele olhou para o pudim, ela olhou para o pudim e a criança olhou para o pudim. Aí ela olhou para ele olhou para ela e a criança estava olhando para o pudim. E aí eles entenderam que o amor maior não era cada um pegar uma colher e colocar um na boca do outro, mas o amor maior era abrir mão do pudim pelo filho. Por isso que você ter filho é você aprender a amar mais ainda. E à medida que nós vamos chegando, irmãos, partindo da fé e chegando ao amor, nós chegamos a uma maturidade cristã. E essa maturidade cristã vai me ensinar que Deus não vai fazer sempre o que eu quero. Que talvez você esteja numa situação em que você vai pedir direção para Deus, Deus não vai responder naquela hora. Ele vai dizer, olha, espera. Ou então, Ele vai dizer para você, você tem caminhado comigo tempo suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Eu não preciso te dizer o que você tem que tomar de decisão. Você já sabe o que é. E aí cabe a você tomar essa decisão, se é certo ou se é errada. Muitas vezes, nós vamos ter motivos para gritar, para quebrar tudo, para chutar, para bater. E a gente não vai fazer isso, porque tem um Espírito Santo que está controlando o nosso espírito de natureza humana. E nessa hora em que a gente quer estourar, transborda uma lágrima, transborda em choro. E é nesse momento que nós somos consolados, porque nós não resistimos ao controle, ao domínio do Espírito Santo na nossa vida, e nós sufocamos a nossa natureza pecaminosa e ela transbordou em forma de lágrima. E quando essa lágrima vem e transborda nos olhos, o Espírito Santo vem e colhe essa lágrima. E conforme Apocalipse, todas as nossas lágrimas elas são colhidas para ser utilizadas no dia do juízo. Por coisas que nos fazem sofrer, por pessoas que nos fazem chorar, por situações que nos afligem, que apertam o nosso coração. Mas a gente precisa entender, nós precisamos entender que existe um Espírito que é santo e que habita em nós e que Ele é suficiente para que nós possamos enfrentar todas as situações difíceis e complicadas da nossa vida. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você tem sido um cristão, uma cristã frutífera no reino? Ou você tem sido estéril? Você tem produzido frutos que são visíveis nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas emoções, nos seus pensamentos? Se não, ainda é tempo. É tempo de você abrir o presente que Deus te deu, chamado Espírito Santo. É tempo de você entender que Ele precisa tomar todo o seu interior, para que as mudanças possam realmente acontecer. É tempo de transformação, irmão, irmã, na sua vida, na sua família, no seu lar. É tempo, e essa mudança começa primeiro em você. Você é a primeira mudança que precisa acontecer. Quando você parar de acusar o outro,
e entender que o problema acontece, metade dele é problema seu. Um casamento não acaba porque o outro fez... Não, acaba porque os dois decidiram não cuidar do casamento. O conflito entre pais e filhos acontece porque a dureza do coração ela ainda existe. E em Malaquias diz que o Espírito Santo tem que converter o coração de pais aos filhos e dos filhos aos pais. As lutas e conflitos dentro da igreja ainda existem porque nós ainda não abrimos o presente e achamos que as coisas têm que serem feitas do nosso jeito. É do meu jeito, é da minha forma, é no meu tempo, e aí não funciona. A gente precisa aprender a amar. Assim como a gente casa para aprender a amar, a gente vem para a igreja para aprender a amar também, para desenvolver essas qualidades do Espírito dentro de nós e colocar em prática nos nossos relacionamentos. Então eu convido você nessa semana, uma semana pré-ceia, para que você faça um autoexame. Olha para dentro de você, como é que está o seu relacionamento com Deus, como é que está o seu relacionamento com a tua igreja, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, com seus vizinhos. Esses relacionamentos, a forma como eles estão, vão dizer um pouco sobre o tipo de fruto que você tem produzido. E se o fruto não é bom, arranca pela raiz e joga fora. E permita que o Espírito Santo plante novos frutos na sua vida. Porque o fruto do Espírito Santo ele gera vida, mas os frutos da nossa carnalidade, da nossa natureza humana geram morte. Morte de casamentos e relacionamentos. Até matar o próprio possuidor desses frutos, Te convido a juntos orarmos, te convido a olhar para dentro de você nessa hora. Será que nós já alcançamos a maturidade? Será que nós estamos no crescimento? Será que nós estamos estagnados na nossa vida espiritual? Temos dificuldades de amar, de doar, de dizimar, de nos entregar. Como é que está a nossa vida espiritual? Nós estamos crescendo, ou estamos parados, ou já alcançamos a maturidade? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo momento que o Senhor nos deu de ouvi-la, de senti-la, e precisamos que ela seja colocada em prática na nossa vida, para que não seja apenas mais um conhecimento que guardamos na mente e que não desce ao nosso coração para transformar a nossa vida. Senhor, bendito é o Senhor, e nós te agradecemos pelo presente maravilhoso que nós recebemos, que é o teu Espírito Santo habitando em nós. Nos ajuda, Senhor, a não atrapalhar a ação do teu Espírito em nossas vidas. Nos ajuda a cedermos ao poder do teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores a partir da ação poderosa do Espírito em nós. Nos ajuda a amar mais, nos ajuda a depender mais do Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a demonstrar não só, Deus, de palavras, mas na nossa vida, o poder que o Espírito Santo tem sobre nós, o poder que esse Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas e nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Senhor, muitas vezes a tua igreja sofre, porque tem vivido com os olhos fechados e não consegue enxergar as maravilhas que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Não consegue enxergar os pequenos milagres do Senhor nas nossas vidas. Não consegue enxergar e compreender, Senhor, que o fato de estarmos aqui foi porque o Senhor já nos livrou de tantas coisas hoje. O Senhor já nos permitiu acordar nessa manhã. Já é um milagre, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração grato, a enxergarmos os milagres do Senhor e a vivermos uma vida em que realmente, Senhor, nós venhamos a frutificar vida. Que as sementes que saiam de nós sejam sementes de vida, que caiam em terrenos, às vezes rochosos, às vezes espinhosos,
mas que tornem os solos muitas vezes férteis, Senhor, para frutificar também em corações de pessoas que dependem do Senhor e que precisam enxergar o mover do Espírito Santo em suas vidas, em sua história e em nosso mundo. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos conduzam hoje e sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus. E frutifiquem para a glória de Deus. Amém.